Mais foco, menos ansiedade. Reconhece esse slogan? Rafael Grata na área. Hoje nós vamos reagir a um vídeo dele mostrando o que ele come em um dia inteiro para ter mais foco e menos ansiedade. Eu tô super animada. Vem comigo. Outro ponto muito importante, eu como fruta em todas as refeições. Por causa das vitaminas, minerais e antioxidantes. A gente produz inflamação o tempo inteiro. Eu tô produzindo inflamação agora, você tá produzindo inflamação agora, porque respirar inflama. Então busque sempre proteína em todas as refeições. Então para o almoço não tem segredo. Regra da vida. Vamos lá. O que tem que grego? Da onde a gente tirou que é grego automaticamente é bom? Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou Thaisa Leal, nutricionista, e estou animadíssima pro vídeo de hoje, porque eu adoro os conteúdos do Rafael. Sempre que aparece pra mim, inclusive no Instagram, eu paro pra ver, eu acho super sensato, muito didático, inclusive, motivador, e nos leva a ter uma vida saudável. Então vambora, eu quero saber o que ele come o dia inteiro. O vídeo vai ficar aqui na descrição, mas a gente vai reagir junto agora. Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo que eu como num dia para ter mais foco, menos ansiedade, as compras que eu faço, os cuidados que você deveria ter ao fazer compras no mercado, se eu faço jejum, o que eu como de manhã. Vamos nessa. Curiosa? Café da manhã. Eu faço jejum de vez em quando, mas no geral não faço. Por quê? A gente sabe que quanto mais cedo você comer no dia, mais você vai jogar o seu relógio biológico para cedo no dia e mais sono você sente à noite. Ele coloca os artigos científicos, que interessante isso. E até mesmo quem é da área da saúde, se quiser pesquisar um pouco mais para ler o artigo na íntegra, entender qual é o resultado, isso é muito bacana. Ou até quem é leigo, vamos dizer, uma pessoa que não é da área da saúde, mas que gosta e tem curiosidade. E isso que ele disse tem muita relação com o nosso ciclo circadiano. Conforme começa a clarear o dia, a gente aumenta também a produção de cortisol, que é um hormônio estressor e que deixa a gente agitado para realmente realizar as atividades do dia. E conforme a luz do dia vai caindo, a gente vai reduzindo a produção desse hormônio e aumentando de melatonina. E aí é o momento da gente relaxar para conseguir dormir melhor. Então, é meio que também o momento de comer, a nossa janela de alimentação é muito interessante que seja durante o dia, que é o momento que a gente está ativo, fazendo coisas e tal. O estímulo da alimentação, o ideal é que ele seja feito durante o dia e o mais cedo possível. Tanto é que quanto mais proteína você come cedo no dia, melhor vai ser sua saciedade e foco ao longo do dia. Experimenta, não, por favor, olha só. Pacientes minhas, alunas, sempre dizem, Thaisa, é verdade, depois que eu botei a proteína no café da manhã, a minha fome ao longo do dia controla muito. Não apenas no almoço, mas ao longo do dia inteiro. Regula, controla, segura mais. Não quer dizer que você vai comer o café da manhã e depois vai passar o dia inteiro sem comer, tá? Porque também você fica com fome. Mas eu digo assim, é diferente, experimenta. Você, de repente... Editor, foca aqui no meu olho. Você, nesse ano, em 2024, ainda come só um pãozinho ou só uma torradinha com requeijão e manteiga no café da manhã? Você não coloca nenhum ovo, nenhum queijo, um whey, um frango? Não é possível! Me conta aqui nos comentários. Por favor, faça o teste e me conta. Coloca proteína e você vai ver que a sua vida é outra. E também força de pegada, ou seja, se você for treinar Aumenta a musculação, força. o ideal é que você faça uma boa refeição antes. Tanto de proteína, para você ter esses aminoácidos circulando, quanto de carboidrato, glicogênio. E aí, eu, de manhã, não me dou muito bem todo dia comendo glúten, mas isso é muito individual. Existe uma leve intolerância, que não chega a ser uma celíaca, uma doença celíaca, mas é uma leve intolerância ao glúten que pode atrapalhar um pouco com o foco. Tá? Tem alguns estudos sobre isso. É que, na verdade, existem, vamos dizer, diferentes tipos de reações aos alimentos. A doença celíaca é um tipo, e tem algo que a gente chama de alergia tardia, que são sintomas inespecíficos que você pode ter, tipo dor de cabeça, alergia respiratória, dificuldade de concentração, alguma reaçãozinha na pele. Só que esses sintomas podem acontecer em até 72 horas. E são sintomas inespecíficos. Então, primeiro, você nem imagina que isso possa ser de algum alimento, até porque muitas vezes são alimentos saudáveis. Você pode ter isso com algum tipo de fruta, com algum vegetal, algum tempero, ovo. E porque tem uma janela para acontecer, né, com esses sintomas muito inespecíficos, que parecem do dia a dia. E é possível que eu tenha. Enfim, eu prefiro um carboidrato como Eu também tenho problema com cuscuz ou batata doce, junto com ovo. Eu costumo comer... Eu realmente tento colocar a maior parte das minhas proteínas cedo no dia e eu tento não comer muito tarde. Eu vou chegar lá ainda, mas então eu como em torno de 6 ovos e
De vez em quando, Gerivar é o nome do mercado? É onde, gente? De onde o Rafael é? eu ainda coloco mais proteína, ou um whey, ou um kefir, para aumentar justamente essa saciedade ao longo do dia, me dá mais energia, mais foco, porque os aminoácidos das proteínas, eles são a base, os tijolos, para você construir, o seu cérebro construir neurotransmissores, que são, por exemplo, serotonina, dopamina, que são usados para você ter mais. E outra coisa, proteína, ao contrário de carboidrato, tem uma digestão mais difícil e lenta. Então, retarda o esvaziamento gástrico. Se você come só um pãozinho, dá 10 minutos você tá com fome. Mesma coisa acontece com fruta. Ai, lanche da tarde, vou comer uma frutinha. Daqui a pouco você tá com fome. Quando você coloca aí na fruta o whey protein, que é uma fonte de proteína, o ovo lá no pão, a digestão é mais lenta, você fica com o estômago cheio durante mais tempo e mais saciado, uma sensação de realmente plenitude maior. Isso é ótimo, porque quem é que consegue concentrar com fome? Gente, eu não consigo nem treinar, muito menos estudar, trabalhar. Eu sou insuportável com fome, eu fico, tô com fome, tô com fome, tô com fome. Já falei que eu tô com fome? Tô com fome. O Gabriel, meu noivo, não me suporta. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, sem nem pensar na parte bioquímica da coisa, né, produção de neurotransmissores, o não comer proteína vai fazer com que você não fique saciado e vai fazer com que você não consiga concentrar, vai ficar pensando que tá com fome. Para você ter uma sensação de bem-estar. Então, proteína cedo no dia é muito importante. Mas assim, alguns estudos dizem que é muito importante a gente pegar a nossa quantidade de proteína total necessária do dia, que é algo individual, a gente calcula no geral de acordo com o seu peso corporal. E é bom que essa proteína esteja bem distribuída ao longo do dia. Não é ideal que você coma tudo de manhã ou à tarde ou concentre só em 2 momentos do dia. Então, esses estudos mostram que pelo menos fracionado em 4 vezes ao dia. Proteína em todas as refeições já é importante, mas cedo no dia mais ainda. Vamos para o próximo. Outro ponto muito importante, eu como fruta em todas as refeições, por causa das vitaminas, minerais e antioxidantes. Tá? Então, por exemplo, a gente sabe que as frutas diminuem a carga inflamatória da alimentação. Tem um estudo com carne vermelha mostrando isso. Eu como carne vermelha, não sou contra. E não necessariamente inflamação é algo ruim, inflamação pontual é bom, mas a fruta de fato, ela tem esse efeito, a gente sente, eu sinto quando eu como fruta. A gente produz inflamação o tempo inteiro. Eu tô produzindo inflamação agora, você tá produzindo inflamação agora, porque respirar inflama. A gente produz o tempo inteiro radicais livres. Só que algumas atitudes nossas ruins podem acelerar a produção dessa inflamação. Então eu tô aqui parada, eu tô produzindo radicais livres. Mas se eu fumar, me estressar, dormir mal, comer coisa ruim, inflamatória, o que mais? Beber bebida alcoólica, eu vou produzir um nível de inflamação muito maior. E o que acontece? A gente produz inflamação e consome os antioxidantes presentes nas frutas, nos vegetais, nas sementes, porque eles combatem os radicais livres. Então a gente tem uma produção da inflamação, mas consome esses anti-inflamatórios, antioxidantes, e a gente consegue ter um equilíbrio. Porque se a gente tem uma produção de radicais livres maior do que a gente consegue neutralizá-los, vem vários problemas de saúde, doenças, né, câncer, células defeituosas, gente. Isso acontece por radicais livres, aí essa célula se prolifera errada, que é uma célula cancerígena, envelhecimento precoce e tudo mais. Então, quando você tem essas atitudes nocivas, e aí você não consome antioxidantes o suficiente para neutralizar isso, vem problema. Por isso tem que ter, independente de você ter essas atitudes nocivas ou não, consumo de antioxidantes, porque a gente também já produz naturalmente. Esse bem-estar que ela causa, né? Por exemplo, frutas cítricas, né? A laranja, ela melhora a digestão e ela é carregada de antioxidantes. Né, o ácido ascórbico, a vitamina C, que melhora a imunidade, né, justamente tem esse efeito modulação na inflamação e na imunidade. Outro ponto importante é que todo dia eu consumo pelo menos um probiótico, seja ele iogurte grego, sem açúcar, né, e aí é muito importante se olhar o rótulo, a maioria desses iogurtes aqui eles vão ter açúcar, tá, e outros conservantes também, mas tem alguns iogurtes gregos ou kefir, que é um probiótico. Ai, Thaís, é porque o iogurte que eu consumo é iogurte grego. É saudável, meu amor, não importa se é grego, japonês, americano, brasileiro. Olha a lista de ingredientes, porque tá lá lindo, grego na frente. O que tem que grego? Vamos lá, o que tem que grego? Da onde a gente tirou que é grego automaticamente é bom? Vamos respirar. Vamos respirar. Acho que grego é uma técnica de textura, consistência lá. Olha a lista de ingredientes, porque o iogurte grego, japonês, brasileiro ou o que for, ele pode ter adição de um tanto de coisa ruim que nem o Rafael falou. Leia a lista de ingredientes. Uma bebida fermentada, que eles são bem naturais mesmo, é bem bacana. Outra opção também é picles, né, pepino, buscar opções sem açúcar também. Chucrute, né, aquele repolho em conserva, são muito bacanas. Probióticos diários é uma recomendação que tem sido feita pela neurociência
para melhorar a saúde do intestino e, por consequência, a saúde mental. Essa sessão aqui... É que são alimentos fermentados, né? Mas também tem a suplementação, que pode ser interessante, até porque muitas vezes num iogurte não vai ter uma quantidade de probióticos, que são as bactérias benéficas, suficiente, né? E a gente não sabe qual bactéria tem ali, então às vezes também é muito interessante. E na minha pós de neurociência do comportamento, eu tive um módulo sobre isso. E cada tipo de lactobacilo, ou cada conjunto de lactobacilos hoje em dia, é estudado para melhoria de algum problema específico seu. Então tem alguns lactobacilos, bifidobactérias, enfim, probióticos, né, bactérias boas, que são estudados para o Alzheimer, para o autismo, para a ansiedade, obesidade. É interessante. Tanto alguns para melhorar e outros para piorar. Principalmente esses biscoitinhos que a gente acha que são inocentes, né? Não são nada. Aqui, que a gente faz lanchinho da tarde, qual que é o problema disso? Você fazer um lanche da tarde sem proteína, uma refeição sem proteína, né, só com carboidratos refinados e óleo vegetal, gordura vegetal, que é basicamente isso aqui, é esse tipo de gordura que colocam naqueles pacotes, você vai ficar menos saciado, vai ter menos foco. Gente, não tem vergonha de ficar filmando assim no mercado não, porque eu morro de vergonha. Eu tinha que arrumar alguém pra ir comigo, né? Foco, e você vai ter mais fome. Então assim, cara, um tiro no pé completo. Fora que, se você vai acostumando seu apetite, você vai ver que aquilo lá é uma porcaria. Você não vai ter vontade de comer aquilo. Então busque sempre proteína em todas as refeições. Então para o almoço não tem segredo. Regra da Como vida. arroz, feijão e alguma proteína animal. Carne, frango, peixe. E vegetal? Às vezes ovo de novo. O álcool, vocês já sabem, não tem dose segura. Qual que é o problema do álcool, tá? À medida que a gente vai bebendo cada vez mais, seu cérebro vai se adaptando, porque o álcool ele vai se ligar no receptor de GABA. Tá? Então é como se fosse um remédio para dormir, ele te seda, ele vai desligar seu cérebro, você vai ficar menos, com menos bloqueios, de fato. Só que é de uma forma tóxica, artificial, não existe dose segura de álcool. Tá? De fato, assim, o vinho tem alguns antioxidantes, resveratrol, mas isso tem na uva. Né? Cerveja tem algum... É isso que eu ia falar. Ah, é porque uma taça de vinho no dia faz bem, o coração não faz nada. Tá? Por quê? De que adianta você estar tomando um negócio bom junto com um veneninho? Existe hoje cápsula de resveratrol. Você come a uva, né? Você tá tomando o veneno e o antídoto junto? Tô sendo hipócrita porque eu tomo meu vinhozinho de vez em quando? Eu tomo, mas eu não tomo com a justificativa de me fazer bem. Eu tomo com a justificativa de me embebedar. Não, tô sendo sincera. Tô sendo sincera. Então quando eu tomo, eu bato no peito e falo, eu tô tomando porque eu quero. Não tô tomando porque me faz bem. Para de arrumar justificativa. Mas, inclusive, né, eu tenho reduzido muito o meu consumo. Antes eu ia num restaurante, eu tomava uma tacinha, duas, meia garrafa. E era óbvio, eu sentava e já pedia. E todo final de semana eu acabava bebendo um pouco. Mas realmente é algo que não faz bem, né? A bebida alcoólica é um grande potencial cancerígeno, por exemplo. Por que eu vou ficar me dando isso? Tem algumas vitaminas, minerais, mas isso tem em vários outros alimentos, você não precisa do álcool para isso. Então, à medida que você vai bebendo, o seu cérebro vai se adaptando a ter esse estímulo do álcool para se relaxar. E quando você não está bebendo, você fica mais ansioso. Então, o álcool te deixa mais ansioso, tanto que ele, quando você não está bebendo, a atividade do seu cérebro fica maior, tanto que etilistas pesados têm que desmamar aos poucos o álcool, com benzodiazepínicos, são como se fosse um remédio para dormir. Senão eles têm convulsões, para você ter uma ideia. Né? Então, assim, não existe dose segura do álcool, é uma toxina e quanto antes você entender isso melhor. Se eu bebo, cara, é muito raro, tá? Acontece de vez em quando, fermentado, vinho, cerveja, né? Quem sou eu para falar que não? Mas cada vez menos, assim, eu fico... Irmão gêmeo. Eu recomendo que você fique também. Então, café da manhã proteico, tento colocar ali 30%, 40% das proteínas do dia no café da manhã. Almoço não tem segredo, arroz, feijão e alguma proteína, sempre frutas, legumes. E jantar eu tento fazer o mais cedo possível. Por quê? O seu relógio biológico... Rafael, você não faz lanche da tarde, não? Quanto mais cedo você comer a maior parte das suas calorias, melhor vai ser a qualidade do seu sono. O que acontece? Nas primeiras 2 horas de sono, você tem um pico de GH, que é um hormônio que faz a renovação de tecidos. Por isso que é importante a gente ter um padrão de horário de dormir. É como se fosse um hormônio da juventude mesmo, do emagrecimento. Então, quando você come muito próximo de dormir, você interrompe esse pico de GH. E aí a qualidade de sono fica bem pior também, você acorda se sentindo menos renovado. Tá? Então... Gente, isso aqui eu não tinha parado pra pensar, não. Eu confesso que é uma grande dificuldade minha. Tá, vamos lá. Tô errada em algumas coisas. Trabalho até muito tarde. Mas isso não afeta meu sono.
E, consequentemente, eu acabo comendo tarde. Muitas vezes 9 horas da noite e deito em seguida. Será que eu deveria fazer um teste? Vamos fazer um teste? Só que às vezes não cabe na rotina, gente. Existe o perfeito, ideal, e existe o que às vezes é possível ser feito naquele momento. É bom a gente ter consciência do que é o ideal para que a gente vá planejando a nossa vida, a nossa rotina para um dia chegar lá. Hoje eu não sei se eu vou conseguir. Para pensar, né? Nossos ancestrais, eles comeriam enquanto tem luz do dia. Não tinha eletricidade. Nem eu falei. Então a gente não comeria à noite. Muito menos a maior parte das calorias à noite. E esse é um dos motivos que eu não sou tão fã de jejum intermitente. Mas eu faço jejum de vez em quando. Por quê? O jejum ele tem um benefício interessante, principalmente para o intestino e para a imunidade, que é a autofagia. Parece que quando você fica longos períodos de jejum, ali a partir de 16, 20 horas de jejum, as suas células elas realmente passam por um processo de renovação. Para pensar, é natural, a gente não ficaria sempre comendo. Você olha outros mamíferos da natureza, sei lá, um leão, por exemplo, ele passa por longos períodos, dias, semanas, sem comer. A gente não teria essa abundância de caloria que a gente tem hoje. Então eu faço jejum de vez em quando. Principalmente num volume pequeno. Essa dependência do alimento toda hora. Mas é isso, não tem muito segredo. Café da manhã rico em proteína, eu como 6 ovos ali, tá? Mas eu peso 90 quilos, eu tenho 1,90. Eu treino muito pesado. Nossa, não parece alto assim não, parece mais baixinho. Então você vai se ajustar aí a sua quantidade. Se o seu objetivo for emagrecimento e você treina bastante, a quantidade de proteína é 1,6 a 2,4 gramas por quilo de peso corporal. Se você treina bastante, você está querendo emagrecer, tá? Isso é realmente para quem está treinando. Então, no meu caso, que peso 90 quilos, eu vou bater aí por volta de 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Para emagrecimento, ainda mais importante, porque você já está em déficit calórico. Então, quando você está ganhando peso, em superávit calórico, para hipertrofia, você já está comendo mais carboidrato. O carboidrato ele tem uma função de reter massa magra. Então, quando você está em déficit calórico, você está... Inclusive, por isso tem que ter carboidrato independente se você está emagrecendo ou ganhando peso, porque você precisa do carboidrato para reter, no mínimo, a sua massa muscular. Você quer emagrecer, mas você quer emagrecer de gordura, você não quer perder músculo, que é o que deixa a tua bunda dura, barriga trincada, braço durinho. Gente, eu tô muito maromba. É impressionante eu, né? Mas aqui embaixo, ó. Você está em estado mais catabólico. Não acredite em tudo que você vê na internet. Pode ver a pessoa assim, mas ela pode ser assim. A proteína se torna ainda mais importante para você reter tecido magro. E no jantar, muitas vezes eu repito. Eu como uma carne, um frango com algum carboidrato como batata doce ou mandioca, enfim. E fruta sempre. Mas é isso, é tudo que eu como num dia, não tem muito segredo, é o básico bem feito. Mostra vídeo pra gente, foto. Em qualidade de alimentos. Pra gente ver. Focar mais em alimentos de qualidade, não se preocupar tanto assim, claro que a quantidade importa, né? Não adianta nada você comer muita coisa saudável, mas está em superávit calórico, você vai ganhar peso. O Rafael, ele é médico porque... Rafael Grata, tem aqui Medical and Health. Mas não tem escrito médico, especialidade. Alguém sabe? Que tem destaque de sono, ansiedade. Gente, ele mudou muito. Ele teve um glow up. Aí tá com blusinha de médico mesmo aqui, tipo aquele negócio de cirurgião que eu esqueci o nome. Será que ele já tá atendendo? Porque ele não fala do trabalho dele aqui no Instagram, né? Gente, ele grava no meio da rua. Ele não tem vergonha. Olha aqui! Menino! Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Mas a qualidade dos alimentos é muito subestimada, porque a quantidade de vitaminas, minerais que vão exercer várias funções metabólicas no seu corpo, inclusive na sua saciedade. Então não tem... Para com esse negócio de só pensar em caloria, levar a ferro e fogo, aquela dieta flexível que dane-se, eu vou enfiar aqui um fast food, eu vou enfiar um monte de besteira, o que importa é bater caloria, carboidrato, proteína e gordura. Para! Ai, porque comer uma barrinha de proteína é o mesmo que comer um choquito, um Kit Kat com whey protein. Gente, para! O que mais? Dá um exemplo aí. O pessoal fala. Enfim, não me irrita. Não me irrita. Porque comida de verdade é importante. Tem vitamina, tem mineral, tem tudo que a gente precisa. Exemplo que eu adoro dar. Você sabia
que para você produzir serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, que regula a ansiedade, não é à toa que os medicamentos para controlar a ansiedade, eles atuam na recaptação de serotonina. Você sabe que a serotonina ela é produzida a partir de uma molécula chamada triptofano, que é um fragmento de proteína, um aminoácido? E você sabia que o triptofano, para se transformar em serotonina, ele vai se transformando em várias coisas e nessas reações, nessas transformações, são necessários nutrientes específicos, tipo magnésio. E se não tem, não transforma. E você sabia que a serotonina, depois ela se transforma em melatonina, que é o hormônio que a gente vai produzindo à noite que dá sono? Pois é, então os micronutrientes são importantes sim e não me irrita. Tem muito segredo, é comer comida de qualidade e ir buscando limpar a alimentação cada vez mais, para ter mais foco e menos ansiedade. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva aqui no canal, se inscreva no canal do Rafael, tem muito conteúdo bacana. E comenta aqui outros reacts que você quer que eu faça. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.